Então, hoje, a gente vai começar um outro princípio, mas antes disso, eu queria perguntar se mais alguém tem algum testemunho, ou a mesma pessoa, né, para falar sobre o princípio do também. Se mais alguém fez aquele desafio, alguém que não tinha feito, alguém que fez alguma outra coisa, do desafio do também. Tem alguma outra, alguém que quer compartilhar? Ah lá, Kátia, fala, abre o microfone. Isso. Oi, boa tarde, Oi, pessoal. boa tarde. Naquela semana, a gente sempre faz muita coisa, né, para casa. Naquela semana o pessoal falou e eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu tenho um filho de 16 anos, eu prometi a ele fazer uma janta, mas com ele faz junto comigo. Aí a gente fez um macarrãozinho de panela de pressão, aí ele fez doce de morango. Aí eu sentei com ele, eu orei, falei que a gente na casa, eu me separei tem 4 anos. E depois da separação, a gente quase não tem mais momentos assim, tá junto, né? E aí eu falei para ele da importância da igreja, da importância das coisas, do valor do lar. Conversamos sobre as coisas de Deus, né? E aí falei que aquele momento ali era um momento que eu fiz especial para ele, para estar junto, para conversar, porque eu faço a noite de faculdade, né? E é muito corrido. Aí ele foi, me abraçou. Foi um momento muito bom pra gente. Eu falei que a gente faz pelo menos uma vez por semana isso. Ele falou, tá bom. Essa semana não conseguimos fazer, mas eu falei, vamos ficar pelo menos de 15. Fazer uma jantinha, conversar. E ele falou assim, ai, mãe, eu sinto tanta saudade da sua comida, de comer com você. Eu falei, mas a mamãe tá sem tempo. A gente vai fazer. Quando der, a gente faz. Foi muito bom. Mas eu aprendi com vocês. Porque eu vi todo Amém. mundo fazendo, eu falei, vou fazer uma coisa para fazer também o diferente, né? Amém, glória a Deus. Vendo, e olha só, você, é interessante quando você falou, eu pensei aqui, que você falou, a gente estava tentando ver se, vamos tentar fazer uma vez por semana, a gente não deu, não deixa a culpa, o sentimento de culpa dominar você não, porque o inimigo vai querer fazer isso, né? Não, então vamos lá, vamos tentar pelo menos de 15 em 15 dias, mas não perca esse desejo e essa intencionalidade, porque você viu a diferença que fez, né? E com certeza foi uma delícia para você e para ele, como se ele falou, mãe, que saudade, tá? E às vezes a gente pensa, gente, que a gente precisa do luxo, e hoje a gente vai falar de usar o que tem. Às vezes a gente pensa, não, eu não vou fazer isso aqui não, porque eu ainda não tenho isso, ou buscando o luxo, não, porque tenho luxo, ou então, não, um momento especial tem que ser aquele em que eu saia e vá num restaurante caríssimo, que eu vou pagar e dividir em 2, 3 vezes no cartão. Não necessariamente. Se você pode, faz, mas se não pode, você lembra que eu contei para vocês semana passada, ou retrasada, não lembro, de quando o Vitor e a Larissa eram crianças, que a gente tinha como é que eu falei? Qual era o nome que eu falei? O almoço-lanche, uma vez por semana, e era em casa. Eu não trabalhava, né? Tudo bem, eu já não trabalhava mais. Mas era em casa. Era ali, fazia, mas era, sabe, era o mais importante não era o que a gente estava comendo, era o momento juntos, né? Às vezes, Kátia, não vai dar tempo de fazer, você falou, né? Fez um macarrão de panela de pressão, ele fez um doce de morango, às vezes não vai dar para fazer uma comida inteira, mas que seja um sanduíche. Olha, não vai dar tempo, mas vamos preparar isso aqui, vamos sentar junto, porque esse tempo de comunhão, né? Um arroz, um feijão, um ovo, gente. Que delícia quando está num momento desse. E eu acho uma delícia de qualquer jeito, mas eu quero dizer assim, olha que delícia. Eu agora acabei de lembrar, eu acabei de fazer hoje, sem querer, um princípio do também. O Vitor está de férias e ele vem, como eu falei, ele vem aqui amanhã passar o dia aqui para me ajudar a entender essas coisas de internet. Né? Tomara que ele não pegue o chinelo e o cinto, igual o meme que eu falei, né? Mas eu hoje fiz farofa. Aqui em casa eu adoro farofa, o Vitor e a Larissa. O Bernardo não gosta muito, não. Come, mas não é, mas a gente adora, nós três. E o Vitor adora essa farofa. Minha mãe que ensinou. Leva bacon, leva linguiça calabresa, um monte de coisa, e era muito engraçado. Ele, quando criança ainda, início de adolescência, ficava assim, mãe, pede minha avó para ensinar farofa antes que ela morra, olha só. Era muito engraçado. E eu fiz farofa hoje. Mas eu fiz já, que eu fiz comida hoje fresca, né? Comida toda fresca. Mas eu fiz uma quantidade um pouco maior
para poder botar num potinho para dar para ele levar. Sabe, assim, eu ia fazer, mas aí eu resolvi também fazer uma quantidade um pouco maior para poder levar para ele. E, gente, aí eu pergunto aqui, me deu mais trabalho? Não, deu o mesmo trabalho. O que eu usei a mais foi, assim, um pouquinho mais de material, né, do que eu usaria. Um pouquinho mais, mas mexer a farofa, né, isso foi a mesma coisa. Ligar o fogo, mexer, foi o mesmo trabalho se eu fizesse só para gente. Então, assim, são coisas tão simples. Então, glória a Deus, Kátia, pelo seu testemunho. É isso aí, gente, é coisa simples, é no dia a dia. E hoje a gente vai começar a conversar, não sei se a gente termina, sobre o princípio da gente usar o que a gente tem, o que a gente tem. Né? Ellen, você também está aberta, tá? Se quiser falar, porque a Ellen também já fez, aqui a gente vai dando uma pincelada, isso aqui não é a mentoria da experiência do lar, é um bate-papo baseado na mentoria. Né? A mentoria ela é muito mais profunda que isso, mas é um bate-papo baseado nisso, né? Que traz esse valor do lar. E o princípio de usar o que você tem é justamente isso, a gente usar o que a gente tem. E eu vou até sair da ordem aqui do livro, depois eu entro na ordem, porque quantas vezes, trazendo aqui para a nossa realidade, e eu já fiz muito isso, gente, sabe? Eu já pensei assim, a gente guardava as melhores coisas para as visitas. Só que, na prática, não tem visita todo dia em casa. De um modo geral, não tem. Às vezes, passa um bom tempinho sem ter uma visita. Ainda mais hoje, na vida corrida que todo mundo tem. E, às vezes, a gente fica ali com louças, utensílios, ou toalhas, ou seja lá o que for, um tempão guardado, sem ninguém usar. E a nossa família ali, usando outras, poderiam, usando, assim, às vezes uma louça, ou alguma coisa assim, isso aqui tá bom, para quem tá bom. E a gente deixa os melhores para aquelas pessoas que vão esporadicamente. Eu não estou falando que a gente não precisa, se vem alguém na nossa casa, fazer o melhor. Não, isso aí, é claro que a gente vai fazer isso, isso é um princípio da hospitalidade. Né? E a palavra nos diz que, às vezes, hospedando alguns, a gente hospedou até anjos. Né? A gente sabe disso, e a palavra de Deus também diz que até mesmo um copo d'água que for dado no nome aos pequeninos, em nome do Senhor, terá um galardão no céu. Então, eu não estou falando que a gente não tem que cuidar ou fazer o melhor para aquelas pessoas que a gente for receber. Não, isso é um princípio também, que é da hospitalidade. Mas, por que não valorizar o que a gente tem com a nossa família? E, gente, eu tô falando com vocês, a gente está conversando aqui, mas eu estou aprendendo junto com vocês, sabe? E Deus tem mudado muito a minha vida, tem tocado muito no meu coração em relação a isso. Eu criei um propósito, às vezes a gente não consegue. Semana passada, eu passei o sábado todo fora, estava de manhã na igreja, nesse seminário, saí de lá, fui direto para uma imersão ai meu Deus, o Luke, uma imersão da experiência do lar, onde eu ia ministrar. Mas quando nós estamos em casa, esse sábado agora, nós vamos estar em casa. Até ter um compromisso à tarde, mas na hora do almoço a gente está em casa. Eu firmei esse hábito. A gente come de mesa posta. Eu boto o prato, boto ali ou a toalha, ou o suplá, boto a taça, ou boto um copo de cristal. Gente, eu tenho um copo de cristal que eu ganhei de casamento, lindíssimos. E eu só usava para visita. Durante anos e anos, esses copos de cristal ficaram no armário, na cristaleira. Quando ia uma visita lá em casa, eu tirava o copo de cristal e botava. Agora não. Copo de cristal em lanches e nesses sábados, porque assim, durante a semana, Larissa está o dia todo fora. O Bernardo, 3 vezes por semana, está fora. Não está em casa, está trabalhando presencial. 2 dias
tá trabalhando em casa, mas tem que almoçar mais rápido, porque tem que voltar para trabalhar. Sábado é um dia que a gente tem mais tempo. Então, eu estou pegando isso. Se a gente vai, às vezes, vamos fazer um lanche diferente, estou botando a taça, o copo de cristal, sabe? Usando aquilo de melhor que eu tenho. Semana que vem eu vou receber umas visitas. Minha tia, minha prima, e eu já estou planejando, vou usar aquele aparelho de café que vocês me deram, café e jantar, só que vai ser um café. Já planejei tudo. Qual suplá que eu vou botar, já planejei tudo na minha cabeça. O guardanapo, sabe? Usar o que a gente tem. Porque isso fala de amor também, gente. Sabe? Isso fala de valorizar o que a gente tem, sabe? E valorizar pessoas. Eu vou deixar você falar, Ellen, e uma coisa que a gente conversa também na experiência do lar, e a gente já falou disso aqui lá no início, essa frase, né, que é da pastora Deve, o lar é onde o coração é formado. É ali que o coração é formado. Sabe, é ali onde a gente vai, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, a gente vai estar formando e vai estar influenciando e ministrando no coração do nosso cônjuge, dos nossos filhos, e que repercussão isso pode ter lá na frente. Fala, ele. Tá fechado o microfone. Aí eu dando mole, eu tirei minha mãozinha e não desativei aqui. A paz, meninas, boa tarde, tudo bom? Então, eu achei assim muito interessante esse tempo, né, que a gente está tendo para falar da mesa, da importância da mesa. Eu sempre gostei, né, de arrumar uma mesa, de preparar uma mesa bonita, mas eu não tinha entendimento de nada, mas saí botando tudo de qualquer jeito. Já era bonitinho, né? Mas hoje, né, com essas mentorias, nós aprendemos a importância de nós honrarmos pessoas, né? A partir do momento que você convida alguém para vir à sua casa e que você pega o seu melhor copo, o seu melhor prato, a toalha que você guarda para usar de ano em ano, né? Você está honrando essa pessoa. Então, se você pode honrar o de fora, por que não o de dentro? Muitas coisas, muitas louças que eu tenho na minha casa, eu tenho porque eu coloquei na minha lista de casamento. Então, ganhei muita coisa. Mas, ao longo desses anos, eu vinha comprando. Eu gostava. Até cheguei uma vez, lembra, pastora Lília, há muitos anos, fazer um chá aqui em casa, um lanche. Né? Veio a Ana também, né? A mãe da Mariana. E foi muito legal. Mas hoje eu vejo assim com os olhos diferentes do que eu já via anos atrás, sabe? Hoje, na minha casa, como a pastora falou, não tem copos e taças especiais para horas especiais. Ó, é um copo, mas é um copo rosa. Se eu puder botar uma taça combinando, se eu botar o que você tiver. Ah, Ellen, eu não tenho um jogo de prato, um jogo americano, um guardanapo que combine. Usa o que você tem. Porque a partir do momento que você tirar de dentro das gavetas, dos armários, aquilo que você guarda para honrar uma visita, por que não honrar aquele que mora com você? Seu filho, seu marido, no caso da Kátia Arruda, né, que falou que preparou uma comidinha rápida, mas foi um momento especial. Ela dedicou, ela honrou o filho dela, e separar aquele tempo para estar com ele. Então, assim, é muito importante, não necessariamente, se você tem louças bonitas e taças, eu tenho, gosto, mas se de repente você não tem, nada impede de você começar a pensar nisso, entendeu? Porque o seu marido, seu filho, aquele que mora com você, vai perceber que você está desabrochando, que você está tirando, desenterrando, né? Porque aqui na experiência do lar também a gente fala sobre aquela parábola dos talentos, né? Muitos souberam usar e outros não. Então, que a gente saiba usar os talentos que o Senhor nos dá, né? De hoje nós estarmos aqui, uma quinta-feira, num culto tão abençoado, aprendendo sobre a experiência do lar, aprendendo sobre a importância do lar, aprendendo de como trazer esse amor para dentro da nossa casa. Porque um guardanapo que você dobra com amor, com a unção da oração, porque você não tem que colocar uma mesa, né, pastora? A Fernanda que fala muito isso, que a Fernanda,
Ela é uma mentora que também dá curso para mesa, e ela foi até o primeiro curso que eu fiz. E ela falava o seguinte, que quando ela estava arrumando a mesa, com o que ela tinha. Hoje ela tem coisas riquíssimas, né, pastora? Ela tem, assim, kits e mais kits e mais kits, amém, glória a Deus. Mas que ela arrumava com as coisinhas simples que ela usava, e hoje, principalmente, ela ia orando. Ela ia orando, Senhor, que pessoas vinham ser transformadas, sabe? Através dessa mesa que eu estou arrumando, porque é para ti. O Senhor já está aqui. Então, já vai arrumando essa mesinha. Se tiver suplar, ok. Se não quer, não tiver, bota um joguinho americano. Não tem, bota uma toalha bonita. Ah, Ellen, eu não tenho 6 jogos, 6 pratos iguais. Vai intercalando, sabe? Ah, eu não tenho um jogo completo de taças. Vai intercalando, mas o que importa, olha a dedicação que você vai estar fazendo ali naquele momento que você está preparando uma mesa. Você vai estar botando um guardanapinho. Ah, Ellen, eu não tenho um guardanapo de pano. Coloca um guardanapinho de papel, dá uma dobradura diferente, faz um mimo diferente, porque eu tenho certeza que a pessoa que se sentar à mesa com você, ela vai sentir amor, ela vai se sentir honrada. E nós, eu e você, podemos honrar essas pessoas com o que a gente tem. Se você tem, ok. Se você não tem, dá uma olhada dentro dos seus armários. Eu tenho certeza que você tem um paninho de prato que você guarda para uma ocasião especial. Eu falo isso porque eu fazia isso. Você tem, claro, coisas de Natal, gente, é para ser usado uma vez por ano. Coisas de Páscoa é para ser usado uma vez por ano. Mas por que guardar algo tão lindo que você tem para um dia que você nem sabe se vai acontecer? Se uma visita que você não sabe quem vai ser, como que você vai guardar algo para honrar quem você nem sabe? Então, honra aquele que está com você do teu lado. Ele vai sentir amor. E sente, tá? Porque o ambiente é diferente. Arrume a sua mesa com amor. E saiba que você vai estar honrando aquela pessoa. Mas, acima de tudo, honrando a Deus. Que ele vai se alegrar. Porque ele vai estar à mesa. Ele é o convidado principal. Exatamente, gente. Isso, talvez hoje a gente está até invertendo. Isso eu ia falar isso no final, ia falar da parábola dos talentos. Não tem problema, porque eu também entrei ao contrário. Eu acho que a gente vai nessa pegada e semana que vem a gente entra. Não tem problema. Não estou falando isso reclamando, não. Mas, assim, eu acho que, de repente, é o Senhor preparando a gente para depois receber essa direção da palavra. Porque, gente, acima de tudo, sabe, o mais importante é a presença do Senhor, é o pão da presença. Se lembra do Nova Mulher à Mesa, que nem todo mundo fez ainda o Nova Mulher à Mesa, esse ano a gente não vai conseguir ter, mas isso é uma outra questão, né, por causa de logística mesmo da igreja, mas a gente está reformulando. Qual foi a frase base do Nova Mulher à Mesa? Em tempos de mesa posta, foi uma frase que o Senhor me deu, essa frase. Em tempos de mesa posta, se Jesus não for o centro da vida, o centro da casa e o centro da mesa, tudo mais é descartado. Por isso, nessa programação Nova Mulher à Mesa, a gente só usa descartável para poder revelar que o mais importante é o pão da presença, é Jesus. E é isso que faz toda a diferença. Porque até mesmo pegando essa frase, em tempos de mesa posta, gente, se você entrar no Instagram de mesas postas, você vai ver mesas lindíssimas, com louças lindíssimas, que eu falo assim, meu Deus, como é que consegue até mesmo montar uma coisa dessa assim tão linda? Mas, às vezes, estão tão vazias, porque não tem Jesus. Uma mesa arrumadinha, mesmo com descartáveis, fica linda, sabe? Porque não tem Jesus. Então, e às vezes uma mesa com os descartáveis, ou uma mesa com uma louça simples, que é o que eu tenho, vamos supor. Mas tem a presença do Senhor ali, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, isso aqui não é sobre ter ou não ter louças bonitas. É sobre você valorizar o valor do lar, você valorizar principalmente as pessoas. Pessoas sempre serão mais importantes. Sabe, é você valorizar as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento em que você decide, às vezes eu vou valorizar, eu vou arrumar, eu vou pegar e vou fazer uma coisa mais bonitinha. De repente, num primeiro momento, nem todo mundo vai entender.
Às vezes alguém vai achar bobeira. Acha isso, tem nada a ver. Não deixa isso te parar, não. Sabe, lá Colossenses 3, ele fala, acho que é 22 e 23 e 24, uma coisa assim, ou 22 e 23, ele fala que nós devemos fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor, você está fazendo para Ele. Tem até uma situação engraçada que eu vivi, assim que eu comecei a pegar, me preocupar com essas datas especiais, que o Dia dos Pais, ano passado, o Vitor e a Mariana almoçaram na casa com os pais da Mariana e vieram à noite para cá, para a gente fazer um lanche junto. E eu arrumei, botei a mesa, depois eu posso até botar lá no grupo Nova Mulher JPA a foto, eu tenho ainda. Arrumei a mesa, botei e procurei na internet, foi um sufoco para eu conseguir fazer uma dobradura com um guardanapo de pano formando uma camisa, sabe? Era como se fosse uma camisa, e botei assim em cima do prato. E eram uns guardanapos que eu ganhei, eles eram todos listradinhos, sabe? Assim, azul e branco. E eu fiz aquilo, dava errado, até que deu certo. E eu deixei lá, arrumei tudinho. E foi assim, acabou que foi engraçado. Quando a gente sentou, o Bernardo, assim, ele é brincalhão, e tu falou assim, nossa, mas que parece um Perfex. Parece um Perfex, porque era todo listradinho. Aí, acho que ele nem reparou que era uma camisa, porque o guardanapo, engraçado, parece um Perfex. A tua mãe botou Perfex na mesa. Gente, ele falou brincando, rindo, mas se eu não levasse na brincadeira, eu poderia ficar chateada e deixar isso, também não vou fazer nunca mais. Aí, depois, para que taça? Falei, para que taça quando botar? Hoje em dia, nem fala mais nada. Já vê a taça ali, quando a gente bota e já toma. Você está entendendo? Não para, não. Mas usa o que você tem. Ah, eu não tenho taça. Eu tenho o copo. Bota o copo. Sabe? Não é, de novo, não é sobre a louça. É sobre valorizar pessoas. É sobre você usar o que você tem com a sua família. Compartilhar com eles aquilo de melhor que você tem. E, às vezes, o melhor não é o mais luxuoso. Não é sobre isso. Né? É compartilhar o que você tem, assim, fazendo essa pegada, passa, né? E eu não vou entrar na passagem hoje, não, mas vamos dar só uma pincelada. Passa por... Semana que vem a gente entra na passagem. Passa por 3 elementos que a gente vai tirar dessa passagem, mas a gente só vai entrar a fundo nela semana que vem. Passa por fidelidade, administração e a consequência. A fidelidade, eu tenho aqui, olha, isso independe da tua condição social, sabe por quê? Porque há ricos que são infiéis, como também há pobres que são infiéis. É você ser fiel àquilo que o Senhor tem te dado. Passa por você ser fiel e administrar bem o que você tem, o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Quantas vezes a gente fica assim, eu só vou arrumar isso aqui, eu só vou ser fiel quando eu tiver uma casa melhor. Quando eu tiver isso aqui, quanto isso eu não quero saber. Não, seja fiel naquilo que você tem hoje. Como que você vai querer ter algo até melhor se você não está valorizando o que Deus já te deu hoje? Se você só reclama, estou falando você em tese, tá, gente? Não estou pensando em ninguém, julgando ninguém, em nome de Jesus. Mas se eu só reclamo, não, eu queria um porta, por exemplo, né? Estou com um porta-guardanapo aqui. Esse aqui é um porta-guardanapinho, não dá nem para ver direito, assim, de MDF, fininho. Não, eu só vou ser fiel ao que eu tenho, ser fiel, cuidadosa, quando eu tiver um porta-guardanapo, sei lá, de prata, cheio de madrepérolas.
Enquanto eu só tivesse aqui de MDF, não, isso aqui não tem valor para mim. Não. Como você quer ter outro se você não valoriza isso aqui que o Senhor te deu hoje? Por isso, é usar o que você tem, passa pelas pessoas. Olha só, a sua percepção de realização pessoal e seu respeito próprio estão diretamente ligados à sua maneira de usar o que tem para proporcionar vida e alegria a outras pessoas. E deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. A gente está falando de mesa, de casa, mas não só isso, não. O que Deus tem te dado a nível de potencial ministerial, o que Ele tem te dado, sabe? Valoriza o que você tem. Porque eu me lembro, já contei isso aqui para vocês, de que hoje eu sou pastora, mas, né, Deus é um chamado ministerial. Só que lá atrás, há anos atrás, quando o Senhor me deu a oportunidade de ministrar 3 aulas da EBD, na época para substituir a líder que estava de resguardo, eu peguei aquilo e agarrei com as minhas mãos e falei, eu vou fazer o melhor possível. E aquilo ali, se lembra, eu já contei para vocês, foi o que abriu portas para depois ser convidada para ser, quando essa moça saiu, ela foi para uma outra igreja, abriu as portas para eu ser uma das professoras mesmo, fixa, eu e uma outra pessoa, da classe na época de louvor. Que depois, eu agarrei aquilo também, abriu as portas para que eu fosse dar aula na época na Atos, era Atos ainda. E assim o Senhor foi fazendo um caminho. Então, deixa um pouquinho de lado a casa agora. O que Deus tem te dado, quais os talentos que Ele tem te dado, você tem sido fiel para poder, isso aqui que eu falei, usar o que você tem para proporcionar vida e alegria para outras pessoas? Queridas, existem pessoas que estão esperando, sabe, a você usar o que Deus tem te dado. Existem pessoas que estão esperando, às vezes, uma palavra, um abraço que você tem. Deus tem um propósito específico na sua vida. E esse propósito é seu, é para você. A obra de Deus não vai deixar de ser feita. Não vai deixar. Se você falar, eu não quero, a obra dele vai ser feita, ele vai levantar outra pessoa. Mas quer saber de uma coisa? Quem vai perder sou eu ou você? Porque é maravilhoso você estar no centro da vontade de Deus. Então, essa questão, né, dessa fidelidade, ela se aplica aqui no que a gente tem na nossa casa, mas também ela se aplica ao que Deus tem dado para a gente ministerialmente. Eu me lembro que eu ouvi um testemunho de uma moça, né, que eu conheço, e que hoje ela tem uma casa grande e que ela dá cursos ali, ela recebe as pessoas e é tremendamente usada por Deus nessa casa maior. Mas ela falou que quando ela começou, ela morava num apartamento pequenininho, com uma mesa que cabiam 4 pessoas, né, 4 com ela, né? E acho que era isso, 4. E ela começou ali. Parecia que não era quase nada. Mas ela foi fiel naquele chamado que Deus deu, gente. Sabe, a fidelidade, eu acho que a fidelidade fala sobre honra. Seja uma boa administradora do que Deus tem te dado. Isso também passa pela fidelidade. Você tem sido uma boa administradora do que Ele tem te dado hoje? Ou você tem, o que Ele tem te dado? Você tem, eu vou cuidar de qualquer jeito, tô nem aí. Não é, de novo, né? Passa pela fidelidade. Não é o que, na verdade, eu quero. Eu quero outra coisa, mas então eu vou ser vou
vou cuidar, não vou dar muita importância, não. Não, olha só, boas administradoras, olha o que está aqui, isso eu acho que não sei se está na apostila, não. Boas administradoras cuidam do que têm. Então, mantenha sua casa limpa e organizada. Faça reparos quando algo quebrar. Gente, sabe aquela frase que ficou muito famosa? Nada quebrado, nada faltando. Como é que é? Alguém sabe falar a frase? Nada faltando, nada quebrado. Eu acho que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Isso. Eu tô tentando botar isso. Sabe? Porque, sabe o que eu descobri outro dia? Eu falei, gente, eu vou jogar isso fora. Eu descobri que eu tenho uma xícara que ela está rachada, ela faz parte de um conjunto. Ela está rachada e ela foi colada com, sei lá, com alguma coisa. Não foi eu colei, não, foi minha mãe. Era esse jogo, a Ellen conhece, um jogo de café que eu tenho, chá e café, de chá, né? Porque a xícara maior. Que era da minha mãe, era do enxoval dela quando ela casou. E eu uso. Mas tem uma xícara que, na época dela, quebrou e ela colou. Com alguma cola lá que dá para ver a cola. Aí eu te pergunto, ela colou, ela usou aquela xícara, mas não, nunca mais usou. Porque todo mundo vê que a xícara está colada, dá para ver aquela cola amarelada por fora. Aí outro dia eu estava arrumando aqui, eu falei, gente, por que essa xícara ainda está aqui? Porque eu tenho já, né? Ela me deu esse jogo dela, ainda era viva, e eu usava quando ela ainda era viva. E eu não vou usar, porque eu não vou servir. Deixa eu botar aqui o que a Ana colocou. Eu sou assim, o que quebrar, rachar, faltar pedacinhos, vai para o lixo. E é um alívio quando eu consigo. Gente, eu falei assim, meu pai amado, para que eu estou com essa xícara? Isso aqui eu nunca vou usar, tão como a minha mãe não usou. E tantas vezes a gente é assim, sabe? Eu estou nesse propósito, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E tem uma explicação, eu vou procurar essa explicação, eu vou trazer para vocês. Sabe? Então, assim, isso faz parte, eu estou aprendendo, isso faz parte de manter essa casa limpa e organizada. É uma maneira de descrever, ele botou aqui, um estado de completude, harmonia e ordem em todas as áreas da vida. Exatamente. Sabe, eu estou aprendendo isso, de pegar, isso aqui não serve mais, eu jogo fora. Isso aqui, às vezes, não serve mais, mas está bom, eu não vou ficar retendo, não. Eu vou dar para outra pessoa. Eu vou levar domingo para a igreja, eu abri ali o armário, o baú, né, embaixo da cama, e falei, peraí, gente, eu tenho essas 2 mantas aqui, estão pedindo lá na igreja, eu tenho essas 2 mantas aqui que eu já não uso há anos, porque eu tenho outras. E tem gente precisando, para que eu vou guardar isso aqui? Já separei, está separado, já tirei de dentro do baú para domingo levar para a igreja, para entregar lá no bazar, eu não sei como que eles vão fazer. Sabe? E a gente, às vezes, deixa de ser bênção na vida de outras pessoas. Eu não estou aqui falando da gente entrar num extremismo, de ser minimalista, eu não vou ter nada, eu não quero ter nada, eu não quero... Não, gente, nem isso não. Mas a gente ser boas administradoras. Boas administradoras mantém as coisas guardadas, mantém o seu carro limpo, isso é um desafio, né? Guarda as coisas, organiza seus armários. Gente, manter o carro limpo é um desafio para mim. Boas administradoras não desperdiçam. Não desperdiçam. O desperdício é um péssimo hábito, pode gerar uma atitude de descuido em diversos âmbitos da nossa vida. Eis algumas áreas que pode acontecer de desperdiçarmos por descuido. Alimentos. Gente, como se a gente não prestar atenção, a gente joga coisa fora? Sabe, vamos ser cautelosas em relação a isso. Lília, isso aqui você não está nem lendo o versículo, mas isso também fala sobre Deus, gente. Sabe,
Assim, ó, não, aqui ela até escreve aqui assim, sirva do que você for comer, sabe? Se você quiser repetir, você repete, mas joga para tá bom, depois você vê. Eu também jogo o que for possível fora. Meu marido, deixa eu ver o que a Deda colocou aqui. Meu marido é apaixonado por tralha. É uma luta toda vez que tento jogar uma panela fora. A gente também tem que ter o equilíbrio. Não vai jogar as coisas dele fora sem falar com ele, né? Você vai procurar briga. Faz isso não. Vai com jeitinho, né? Vai vendo. Né? Mas, sabe, até no alimento, gente. Vamos ser intencionais. Vamos aproveitar as coisas. Sabe, isso faz parte de uma boa administração. Não desperdice o seu tempo. Gente, isso eu acho que é um desafio. Às vezes a gente escuta falar o que mais precioso a gente tem é o tempo, porque ele não volta, né? E se a gente não tomar cuidado, como a gente desperdiça tempo, fazendo coisas inúteis. Sabe, vamos ser intencionais, até no que a gente compra. A Daniela, eu gostaria de ser uma melhor administradora. Me sinto sufocada de tarefas e com a missão impossível de tentar organizar tanta coisa. Às vezes me sinto frustrada, simplesmente não dou conta. Ô, Daniele, olha só, eu vou dizer para você uma coisa, eu também já me senti muito assim. Sabe o que eu tô... sabe por que eu me senti assim? Porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria já conseguir dar conta de tudo, e eu percebi que eu não iria fazer isso, não conseguiria, e eu ficava frustrada. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou indo por partes. Hoje eu consigo fazer o quê? Organizar uma gaveta? É isso que eu vou fazer, então eu vou pegar e vou firme naquilo. Eu terminei aquilo, eu consigo fazer o quê? Arrumar a minha sapateira? E é isso que eu vou fazer, sabe? De pouco em pouco. E eu tenho percebido que na minha vida isso tem me ajudado. E eu tenho criado esse hábito. Na terça-feira, ainda tem algumas coisas para fazer aqui. Mas esse quarto aqui, que é o meu escritório, e o quarto, né, de hóspede, eu falei para a moça que me ajuda aqui 2 vezes por semana. Deixa aquele quarto comigo. Não entra, não. Eu tirei as coisas tudo da gaveta. Gente, eu joguei 3 sacos de coisa fora, vocês acreditam? Papel velho. Coisa que não servia mais. Eu peguei, tem uma bolsa rosa, assim, grande, de coisas que eu separei para doar para o bazar. Várias daquelas, sabe, essas bolsinhas que a gente ganha? Essas bolsas, essas bolsas de pano, sabe, que a gente ganha, assim? Tudo quanto... Eu não uso, não vou usar. Aquelas ecobag. Separei várias de tanta coisa que eu nunca usei. Para que eu estou acumulando aquilo? Botei tudo na bolsa, vou dar para o bazar, porque tem gente que gosta disso. E eles vêm e abençoam. Você sabia que o bazar da nossa igreja, o que é vendido lá, ele vai para ser comprada cesta básica? É para isso. Então, quando você doa alguma coisa para o bazar, você está abençoando para que sejam comprados os alimentos para formar as cestas básicas. E eu comecei a separar um monte de coisa. Ainda não acabei, não. Sabe, Daniele? Mas eu agora falei, eu não vou ser mais refém da culpa. Eu consegui fazer isso aqui, pronto, acabou-se. Aí eu vou pegar outra. Faz isso. Não permita que o inimigo te paralise a ponto de que você não faça nada. Mas pega aqui, Senhor, me ajuda. Gente, e ora mesmo. Senhor, o teu Espírito Santo, ele é poderoso para me ajudar até nisso também. Me dá sabedoria, me ajuda a saber como organizar, refém da culpa de não dar conta. Em nome de Jesus, a gente vai orar, está repreendido isso. Sabe, a gente vai uma coisa de cada vez, uma gaveta de cada vez.
Mas a gente vai conseguir, porque o Senhor, ele está pronto a nos ajudar, inclusive nisso. O que eu sempre falo, um Deus que tem, sabe, ó, que todos os nossos fios de cabelos estão contados. Eu sempre digo isso, é um Deus de detalhes, é um Deus que se importa com os detalhes da nossa vida. Então, Senhor, olha só, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo, então me ajuda, me dá estratégia, me dá a sabedoria de como fazer, de como arrumar. Sabe, você pode me ajudar, ele faz isso. E se quer saber de uma coisa, vocês vão rir agora, gente. Mas é verdade. A gente entra no chat GPT. Estou falando sério. Entra ali. Não é pecado, não. Entra ali e fala assim, monta um plano para mim de arrumação de uma semana. Arrumação de armários e gavetas, ele monta na hora, de graça. Sabe? São ferramentas que não é pecado usar, não, gente. A Débora, ele é maravilhoso. Eu não sei se ela está falando de Deus ou do chat GPT. Não sei o que ela está falando. Deus é maravilhoso em primeiro lugar. Chat GPT também é muito bom. Sabe? Não tem problema. Ela está falando do GPT, gente. Chat GPT. Não tem problema. Sabe, pede, bota lá. Deus é melhor ainda, exatamente. Sabe, às vezes, assim, Senhor, me ajuda, pede ajuda a uma amiga. Como é que me dá uma dica aí? Eu contei outro dia, o Daniele, os dois são bons, é verdade. Eu contei outro dia aqui que eu fui arrumar a gaveta, meu marido tem de coisas, e que eu tinha umas caixinhas, eu tenho até uma aqui. Peraí. Eu tinha uma caixinha lá, estou até com essa aqui, porque eu estou vendo se eu vou guardar alguma coisa, e eu queria organizar. Essa aqui é aquelas caixas duras, sabe? Não é molenga, não. E que eu tinha uma caixinha dura, e que eu peguei um monte de miudezas que estava lá numa gaveta e coloquei tudo dentro da caixinha, uma outra caixinha dura, e fechei, e está lá dentro da gaveta, e não gastei um dinheiro. Vocês estão entendendo? Coisas simples, gente. Mas, sabe, não para, não fique paralisada. Eu fiz um plano de hoje começar a fazer isso aqui. Eu não consegui. Vamos lá, Senhor, me ajuda para amanhã. Não permita, Daniela, isso é para você, não permita que a culpa te paralise em nome de Jesus. Porque Deus trabalha com o que temos, é isso aí. Não permita, porque enquanto o diabo que ele quer lançar a culpa, isso também não é a gente usar uma desculpa para não fazer nada. Eu não consigo, eu não estou conseguindo, e eu não faço nada. Não. Sabe? Mas a Patrícia, eu também estou tendo dificuldade. Mas vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar. Eu vou pedir o chat GPT. Vou botar lá no grupo. Estou falando sério, quando acabar aqui eu vou fazer isso. Paralisação mesmo, não, a gente vai orar por isso hoje. Sabe, Deus é tremendo, né? Eu tinha planejado a gente pegar entrar na passagem, falar, mas olha só como a gente foi para outro lado. E olha só vocês abrindo o coração. Algo que é uma dificuldade que olha lá, a culpa. Em que Deus tem me ajudado a vencer. Porque eu também me sentia culpada. Porque eu queria, como eu disse, dar conta de tudo. Sabe, ser o suprassumo de tudo, da organização, mas eu não conseguia. Então, eu estou indo aos poucos, sabe? E já estou aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui eu comprei. Peraí, que tá. Hoje, lá. Hoje começa a Mulher Única. Isso aqui eu comprei. Aqui, ó. É porque as caixinhas de organização, essas aqui realmente eu comprei. Né? Mas eu tenho mais outras que eu aproveito. Mas essas eu comprei. Eu fui no Amigão, isso aqui é coisa prática. Eu fui no Amigão, e sabe o que eu fiz para arrumar meu armário do banheiro? Comprei uns organizadores de plástico simples, assim,
vi ali, acaba em tantos, botei ali todas as coisas no meu armário de banheiro agora, estão dentro desses organizadores. Sabe o que isso me facilitou? Me facilitou porque na hora de limpar, eu não preciso tirar um por um vidro de cada vez, eu só pego aquela caixinha, limpei e boto lá. Sabe? Vai lá, a gente vai sair, vai lá, depois vai ficar gravado. Eu estou terminando de subir para o YouTube tudo. Aí vou botar tudo lá no grupo também. Sabe, gente, vamos começar juntas? Vamos lá. Eu vou botar estou falando sério, gente. Eu vou entrar no chat GPT. Vamos juntas vencer esse desafio? E repreender toda essa mentira que Satanás quer manter a gente paralisada pela culpa e sem fazer nada. Vamos juntas. Sabe, a gente vai orar agora. Hoje foi completamente diferente. A Silvana está aqui pela primeira vez e foi completamente diferente. A gente não ficou estudando mesmo a palavra, mas eu creio que é o início de algo libertador aqui. Amém, glória a Deus. Sabe que é o início, sabe por quê? Porque, gente, olha só, a vida cristã é uma vida prática. Ela é prática, não é só teoria. E eu estou falando sério, olha lá, tem 2 caixas minhas ali que eu ainda vou arrumar. E eu estou falando sério, o inimigo ele tem mantido mulheres presas, como a Patrícia falou aí, paralisadas. Sabe, de falar, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso fazer, e enquanto isso ele vai mantendo a gente paralisado, a gente não cresce no entendimento, a gente não faz nada, ele joga sentimento de culpa, enquanto o Espírito Santo está falando, filha minha, eu tenho direção para a tua vida, deixa eu te guiar nas mínimas coisas, porque eu sei te ensinar o caminho por onde você deve andar. E eu creio, ele vai nos ajudar. A gente vai caminhar juntas. Vamos embora, vamos orar? A gente vai orar agora. E eu vou para o chat GPT e vou botar lá no grupo. Se alguém daqui não tiver no grupo, lá no Nova Mulher JPA, fala comigo. Eu estou até querendo, eu estou com umas ideias aí, vão vir outros projetos, mas, por enquanto, a gente usa lá o Nova Mulher JPA também. Se alguém não tiver, me fala que esse grupo Nova Mulher JPA, se alguém não está aqui, ele é fechado, tá, gente? Só eu boto, porque não tem como ficar aberto, são 100 e tantas mulheres. Então, ele é fechado, só eu boto coisa lá. Então, não fica tendo um monte de mensagem. Mas ali eu boto todos os informes, tudo, e eu vou botar esses planejamentos. Vamos começar, vamos crescer nisso juntas. Sabe, semana que vem, vamos fazer um desafio. Se lembra que a gente fez o desafio do também? Vamos fazer um desafio? Bora. Tira foto, me manda, se vocês autorizarem, eu começo a botar, só se vocês autorizarem, sem botar o nome de ninguém, tá? Eu boto assim, desafio, o valor do lar, arrumar alguma coisa. Você me manda uma foto. De repente, do antes e depois, e a gente começa a colocar isso aí, só se vocês autorizarem, sem botar o nome de ninguém, porque é desnecessário. Bora. Mas vamos orar agora? Você não está, não, Lucia? Depois, se você quiser, eu te boto, é fechado, fica em paz. Eu estou só nas Mulheres Empreendedoras. Então tá, eu te boto também, que aí lá recebe tudo. Então, vamos orar? Vamos. Pai amado, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Muito obrigada, porque você tem a primazia aqui, Deus. Você tem a total direção. Como tu és maravilhoso, Senhor. Eu tinha planejado uma outra coisa completamente diferente, mas ao ver aqui, a gente vê que que outras irmãs, nós passamos pela mesma coisa. Às vezes, o desejo de fazer, de arrumar, de fazer, e não conseguimos, e esse sentimento de culpa que vem nos assolar. Mas, em nome de Jesus, Pai, nós nos levantamos agora, Pai, e te pedimos que, em nome de Jesus, Senhor, você venha repreender todo sentimento de culpa sobre a vida das minhas irmãs, sobre a minha vida também, todo sentimento de culpa que cai agora em nome de Jesus. E, Senhor amado, que você venha também repreender
toda paralisação, tudo aquilo que quer nos fazer manter paralisadas, sem ação, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Senhor, a tua palavra nos diz que se alguém necessita de sabedoria, tu dá liberalmente, não pede nada em troca. Então, Senhor, em concordância que nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria para sermos boas administradoras da nossa casa, do nosso lar. Eu preciso disso também, Senhor, todas nós. Dá-nos sabedoria, Senhor. Nós estamos aqui te pedindo, e a tua palavra nos garante, Senhor, que tu nos dá. Não pede, liberalmente não pede nada em troca. Então, Senhor, eu creio que você vai ouvir a nossa oração, que já está ouvindo, que vai nos dar estratégias, que vai nos dar direcionamento, Senhor, e nós vamos ver mudanças, Pai, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada pelo testemunho que a Kátia trouxe, Senhor. Que esses momentos dela com o filho e todas nós, Senhor, isso possa ser intensificado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos. Queremos ser essas mulheres sábias, Deus, que edificam a sua casa debaixo dos preceitos da palavra de Deus, e a consequência é que a nossa família prospera. E mais do que isso, Deus, queremos ser essas mulheres sábias, Senhor, que serão resposta, Pai, para tantas outras mulheres que estão lá fora muito mais perdidas porque nem te conhecem, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. E eu creio, Senhor, que você está ouvindo e vai nos ajudar, e nós vamos dar testemunhos do teu poder e do teu agir na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto, né? E, gente, olha só, está lançado o desafio. Você vê alguma coisa, nem que seja uma gaveta de uma escrivaninha, não tem problema. Uma coisa simples. Faz e manda para a gente. Vamos tá juntas nisso aí. Eu também vou procurar meu desafio aqui. Tá bom? Já tirou, Ellen? Então tira, porque aí eu nem vou tirar com o celular, vou só rir. Alguém vai abrir a câmera? Então abre. Vamos lá. Foi. Gente, a gente aqui, ó, tem a Daniele pela primeira vez aqui com a gente, né? Seja bem-vinda, Daniele. Daniele, lá. Obrigada. Daniele, a gente se encontrou domingo, né? Lá no banheiro da igreja. Aí ela ainda não faço parte do grupo, eu soube que tem um culto, eu não faço. Aí eu botei ela no grupo e tá ela aqui, glória a Deus. E aqui a gente está recebendo a honra hoje da pastora Silvana. Silvana, nem deixei você falar, né? Mas você vindo outro dia, vou dar a palavra para tu também, que a Silvana é uma bênção. Ela é pastora lá de Maricá, da Igreja Nova Vida de Maricá. Gente, ela tem muito para ensinar para a gente. Amém. E vamos combinar para tu vir falar aqui também, Silvana. Tá Para mim bom, foi uma honra estar aqui, eu vou viu? agora para o chat GPT. Isso, pastora, disse- Daniele, posso pedir a Daniele aqui? Daniele, coloca aqui o seu telefone para mim te fazer um convite Tá. para você participar do nosso Conviva de mulheres. Vou botar aqui. Tá. Daniela, a gente tem. E, gente, olha só, eu vou agora mesmo, quando acabar de ligar, eu vou lá para o chat GPT, pedir para ele montar um esquema para a gente, um esquema fácil, eu vou pedir fácil, para a gente começar. Hoje, O Espírito Santo vai nos ajudar. hoje começa o Mulher Única. Quem não fez ainda, vamos embora, gente. Tem vaga. Tem inscrição e tudo mais. Como é que é isso? Mulher única. Como é que é isso? Façam, porque é maravilhoso esse curso, viu? Podem fazer, muito bom. Deixa eu parar aqui, eu vou só parar a gravação. 13 quintas-feiras. E tem que se inscrever